Fala, galera, já vamos começar essa aula. Eu vou começar compartilhando minha tela aqui com vocês, porque a gente tem 1 hora e essa 1 hora para a gente falar de infecções odontogênicas, que é um tema que dá para ficar o semestre inteiro praticamente conversando a respeito, né? Então, eu vou tentar aqui passar um pouco da minha experiência para vocês também, um pouco do que eu já vinha estudando ao longo dos anos. Coisas que eu acredito que são muito importantes para a gente saber sobre o assunto, para a gente conseguir tomar uma decisão clínica mais assertiva, mais favorável para o paciente, e também para a gente poder fazer aqui uma revisão dos assuntos, dos temas mais importantes que vocês precisam saber para a prova de residência de cirurgia bucomaxilofacial. Uma coisa que eu sempre falo para vocês na aula. Pode ser que você, durante a aula, você escute algum termo, veja alguma coisa que eu vou mostrar aqui que você nunca ouviu, que você nunca sequer ouviu falar. Se isso acontecer, você precisa anotar esse termo para você estudar depois, para você pesquisar um pouco mais a respeito, tá? Porque senão a gente nunca consegue avançar. E o que vocês vão escutar aqui hoje não é a parte inicial, não é um conteúdo para iniciante. Esse conteúdo aqui já é para uma pessoa que tem alguma base, já estudou de alguma forma, seja na graduação, né, seja já sozinho em casa, né? Esse conteúdo, ele, de certa forma, é um pouco mais aprofundado, porque já tem ali um conhecimento de especialista, que é o conhecimento que você precisa ter para atender casos parecidos com os que vocês vão ver aqui nas próximas aulas também. Então, o que você não souber, o que você não tiver ideia do que seja, você vai anotar para você pesquisar no livro, para você ler depois, para você se aprofundar um pouco mais, ok? Então não adianta ficar perguntando, o que que é isso, o que que é aquilo, né? Não adianta. Anota para você ler e estudar depois. E se você quiser perguntar também, a gente até pode fazer uma aula específica para esse tema, caso, né, você nunca tenha ouvido falar, caso seja muito difícil de entender também, porque vocês vão ver que a gente vai falar de assuntos um pouco mais teóricos aqui também, não é só a parte prática. A parte prática é muito importante, mas ela é embasada numa teoria que vem antes, ok? Então, recados iniciais dados, bora para nossa aula. Hoje, a gente, que nem eu falei para vocês, né? Essa aula ela pode ser dada durante um semestre. É muita coisa. Então, hoje, o que eu preparei para a gente conversar é falar sobre a relação entre hospedeiro, meio ambiente e micro-organismo. Isso de forma bem resumida, tá? Eu vou falar aqui bem rápido sobre isso, mas para vocês saberem o que precisa ser aprofundado, tá? Conhecer os mecanismos de defesa do hospedeiro, mecanismos locais, humorais, celulares, mas também sem ser tão maçante nessa explicação, tá? Dominar a parte anatômica das camadas faciais, tanto da face quanto do pescoço. Esse tópico, ele é extremamente relevante, é extremamente importante. Isso você não aprende na faculdade, isso você sequer aprende numa aula teórica um dia na sua vida, tá? Talvez você estude muito profundamente isso para passar na residência, mas você vai chegar lá e talvez você já precise saber sobre isso. E se o seu R+ não for uma pessoa tão legal, de repente a equipe que está lá não tiver assim essa didática para te explicar, talvez você termine ainda a residência sem saber o que eu vou falar aqui, tá? Então, prestem atenção que vocês vão gostar bastante do que eu vou trazer aqui para vocês, ok? Então, a gente vai também identificar os espaços faciais da região maxilofacial e as suas comunicações. Isso é, assim, em parte de infecção, para identificação das infecções, isso aqui é ouro, tá? E reconhecer, claro, a importância das vias aéreas e a disseminação infecciosa.
porque um dos grandes problemas, uma das grandes coisas que leva à mortalidade de pacientes com infecção em face é a disseminação, tanto pelas vias de fato, quanto pelo sistema como um todo, né? E a gente vai falar um pouco sobre sepse também, mas mais para a segunda aula, tá? O exemplo mais clássico e mais importante que a gente precisa ter em mente, que embora não seja uma coisa comum de acontecer, ela acontece mais do que a gente gostaria, né? São os casos de angina de Ludwig. Não sei se vocês já viram algum caso ou já chegaram a atender algum caso semelhante, mas é muito triste a gente perceber que é possível uma infecção chegar nesse ponto e ter passado por vários profissionais e ninguém ter conseguido identificar que aquilo poderia virar um problema muito sério, muito grave, que é a angina de Ludwig. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui nessa aula e vocês vão ver que até para uma pessoa que não vai de fato fazer esse tratamento, mas só para ela identificar isso, esse conteúdo de infecção é muito importante, ok? Então, bora começar. Primeiramente, para a gente entender como que uma infecção ela acontece e ela progride, a gente precisa levar em consideração o triângulo da infecção. Por quê? Porque não é só um fator que vai influenciar na disseminação dessa infecção, na problemática dela, na ocorrência dela como um todo, né? A gente vai ter pelo menos três fatores influenciando, que é o hospedeiro, o meio ambiente e o microorganismo que está envolvido na patogênese, ok? E o estado de hemostasia, então, quando a gente não tem uma infecção instalada, a gente está num estado de hemostasia. E esse estado ele nada mais é que o equilíbrio entre esses três fatores que influenciam. Então, o hospedeiro, o meio ambiente e o microorganismo, tá? Quando essa infecção ela se instala, né, ela se estabelece, esses três fatores eles começam a interagir. E é aí que a gente tem a disseminação ou o controle da infecção. E o mecanismo de defesa do hospedeiro, ele é o principal fator que vai, que vai influenciar nessa interação como um todo. Ele é o principal fator, porque a gente vai ver aqui que tem uma série de coisas que vão influenciar no mecanismo do hospedeiro, tá? O meio ambiente é uma coisa e o microorganismo também tem a sua função, mas o hospedeiro, ele é o item que tem mais informações que mais vão influenciar no desenvolvimento de uma infecção, tá? Então, o meio ambiente e microorganismos, eles exercem funções secundárias e algumas infecções, claro, são autolimitantes, justamente pelo hospedeiro ser capaz de combater essa infecção, mas é claro que podem requerer algum diagnóstico e podem requerer algum nível de tratamento. Pode não ser, de repente, uma drenagem cirúrgica, mas o uso de antibióticos ou então orientações específicas para aumentar a resistência do hospedeiro também. Ok? Então, o que a gente precisa saber aqui é que três fatores influenciam no desenvolvimento de uma infecção: o hospedeiro, o meio ambiente e o microorganismo. Na ausência de uma infecção, esses três fatores eles estão em equilíbrio. Com relação ao microorganismo, o que determina o potencial patogênico desse microorganismo? Dois pontos são pontos principais, que é a virulência, ou seja, a capacidade intrínseca daquele microorganismo de promover algum dano a um tecido, seja com relação à invasividade, a toxinas, a produtos nocivos que ele, enzimas, né, ou produtos nocivos que ele possa produzir, mas também a quantidade daquele microorganismo é capaz de aumentar o potencial patogênico desse microorganismo. Por quê?
o número de micro-organismo que inicialmente infecta o hospedeiro vai aumentar a quantidade de fatores de virulência que aquele micro-organismo tem. Por isso que numa cirurgia, por exemplo, em que a gente vai promover ali um dano ao tecido, é muito importante que seja reduzida a quantidade de micro-organismo ao máximo possível antes de se iniciar. Né? E por isso que em casos que o próprio hospedeiro tem deficiências de combate, né, seja por diabetes, seja uma imunossupressão, também é muito importante oferecer a esse hospedeiro formas de combater esses micro-organismos antes que eles penetrem mais profundamente nos tecidos que estão lesionados, ok? Então, potencial patogênico do micro-organismo é relacionado à quantidade e à virulência. Mesmo micro-organismos com pouca virulência, se eles estiverem em uma quantidade muito elevada, pode ser que eles produzam toxinas e produtos nocivos que vão atrapalhar esse hospedeiro e os tecidos dele, ok? E com relação ao sistema de defesa do hospedeiro, o que a gente precisa saber que é mais importante aqui? Eu, claro, não vou falar de forma muito profunda sobre cada um deles, mas a gente tem pelo menos 3 fatores que são subsistemas que estão dentro do hospedeiro, tá? Que tem um único propósito que é proteger o hospedeiro desses micro-organismos. Nenhum subsistema ele é verdadeiramente independente, tá? Eles não são assim separados, eles atuam de forma integrada. E quais são esses fatores? Então, são os fatores locais, que têm relação aí com revestimento epitelial, a presença de peptídeos mais superficiais, a secreção de produtos, a secreção de saliva, a secreção de produtos mesmo, para promover a drenagem ciliar em algumas regiões, né? A presença da microbiota que está instalada, a microbiota nativa que está ali instalada também tem uma proteção local, né? A presença do sistema imune da própria mucosa, que fica ali, fica por baixo, mas fica muito próximo, também é um fator local. Com relação a fatores humorais, aí a gente entra na aula de imunologia, né? A gente tem ali a primeira linha de defesa e os fatores celulares, que são a segunda linha de defesa. Então, a gente aqui não vai estudar com profundidade quais são essas moléculas, como que elas fazem esse trabalho, como que elas ativam o sistema complemento, como que faz a opsonização de uma determinada toxina, uma determinada bactéria. A gente não vai falar sobre isso, mas a gente precisa saber que isso existe, no mínimo, que é a primeira linha de defesa. Quais são essas imunoglobulinas, no que elas atuam, especificamente. E aí os fatores celulares são a segunda linha de defesa. Aí a gente está falando de células, né, de fagócitos, de linfócitos, de receptores de superfície, de transdução de sinal, quais são esses sinais, aonde que os medicamentos, por exemplo, podem atuar nesses fatores também. Então, isso tudo entra aí na aula de imunologia, mas para hoje, falando de infecção, a gente precisa saber que o sistema de defesa do hospedeiro, ele tem pelo menos 3 sistemas, 3 subsistemas que vão atuar: fatores locais, fatores humorais e fatores celulares, ok? Aqui eu até coloquei uma explicação um pouquinho mais detalhada sobre os fatores locais, então as barreiras físicas, como eu falei, revestimento epitelial, a queratina, né, quantidade de queratina também potencializa a função mecânica de barreira. As células epidérmicas que liberam citocinas, né, que vão promover o reparo, que também é uma barreira física. O sistema de secreção e drenagem, então, que tem uma ação física e química combinada. No caso da mucosa bucal, a presença dos lábios, da bochecha, da língua, isso auxilia também na remoção das bactérias à medida que o hospedeiro movimenta, e a secreção de saliva, o pH bucal, com a finalidade de
manter ali um pH que seja favorável para a microbiota nativa, tá? E com relação às defesas biológicas, aí sim a gente já entra, a gente está falando de fatores locais, lembra, né? Então, barreira física e defesas biológicas. Nesse caso, a presença da microbiota, que compete por sítios de adesão, que compete por nutrientes, o sistema imunológico da mucosa, relacionados aos linfócitos, aos plasmócitos, que estão logo abaixo da mucosa também, a interferência microbiana, então, algum microorganismo que inibe a presença de outros, por exemplo, a cândida, o paciente que tem o sistema imune deficiente, ele vai manifestar a presença de candidíase, ou então um paciente que toma alguma medicação que mata algumas bactérias que são nativas daquela região e aí ela desenvolve algum fungo, alguma outra doença ali na região também, por competição entre os sítios, tá? Então, fatores locais de defesa têm a ver com as barreiras físicas e as defesas biológicas. Saber essas informações também são importante, né? Porque eventualmente numa prova isso pode ser questionado. E aí, se você não lembrar disso, você não vai nem saber do que tá sendo falado. Tá? Então, sugiro também o estudo bem direitinho, bem aprofundado de cada um desses tópicos. A gente pode falar sobre eles depois em uma outra aula também, tá? Bom, mas aí, quando a gente está falando de infecção, uma das coisas que a gente precisa saber para definir qual que é a fisiopatologia dessa infecção, da onde que ela começou e para onde que ela está indo, a gente precisa saber da anatomia. Então, a gente precisa entender como que ela vai se formar, quais são os fatores que vão contribuir, fatores do hospedeiro, fatores do ambiente, fatores do microorganismo, com relação ao hospedeiro, os subsistemas que vão interferir na evolução dessas infecções, e na questão anatômica, a presença de uma região interligada à outra. Isso vai levar uma infecção que eventualmente era simples para regiões de cabeça e pescoço mais profundas, e aí então a gente aumentar e muito a mortalidade desse paciente, a possibilidade desse paciente desenvolver uma sepse, desenvolver um problema muito mais sério relacionado à localização de onde as coisas estão. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho agora das fáscias cervicais e faciais para definir como que essas infecções elas vão se desenvolver. E bom, antes da gente começar, só para vocês entenderem, a gente vai falar aqui primeiramente das camadas de pescoço. A gente vai falar de fora para dentro, tá? Vamos aprofundar. Depois a gente vai subir, tá? De baixo para cima, nas regiões faciais também, tá? Então, a camada cervical profunda é a primeira camada que vai circundar o pescoço, que vai estar logo abaixo da pele, logo abaixo do músculo platisma, tá? Camada cervical profunda. E ela vai se fixar ao processo espinhoso e ao ligamento da nuca. Na região maxilofacial, ela se divide para formar os espaços submandibular e sublingual e os espaços mastigatório e da parótida. Então, falando no pescoço, ela circunda o pescoço e se fixa do processo espinhoso até o ligamento da nuca. Na região maxilofacial, ela vai se dividir para formar os espaços submandibular, sublingual, mastigatório e da parótida. Ok? Depois eu vou mostrar a imagem aqui para vocês. Depois eu volto lá no outro slide. Mas, por exemplo, aqui, a gente tem a lâmina superficial da face cervical cobrindo a região cervical posterior. Então, tanto na região posterior do pescoço, quanto na região anterior, tá? Toda essa aqui em rosinha, ela vai circundar logo abaixo da pele, circundar a musculatura, tá? Beleza.
Com relação à camada média, aprofundando um pouco mais, a gente tem a camada pré-traqueal, que é logo depois, né? Logo depois aqui da fáscia mais superficial, a gente vai ter aqui, ó, a lâmina pré-vertebral da fáscia cervical, ok? Essa aqui em amarelinho. Ela é a segunda camada, ela não é a camada mais profunda, tá? A camada mais profunda é essa em azul, que é a pré-traqueal. Então, a gente tem a pré-vertebral e a gente tem a pré-traqueal. Desculpa aqui, ó. Eu falei da camada média pré-traqueal e depois a camada profunda pré-vertebral e alar, tá? Na pré-traqueal, a gente tem ela da base do crânio ao pericárdio, passando pela bainha da carótida. Também vai ter divisão muscular e visceral, tá? A divisão muscular, ela vai formar a fáscia bucofaríngea e a parede anterior do espaço retrofaríngeo, na parte maxilofacial, ok? Então, a gente está falando aqui de pescoço e região maxilofacial. Seria, então, essa camada aqui, lâmina pré-vertebral da face cervical, ok? E com relação à camada mais profunda, entrando ainda mais no centro, a gente tem a lâmina pré-vertebral e a lâmina alar, que aí sim é essa aqui, é a amarelinha, e a outra é a pré-traqueal, que é a azulzinha, ok? Então, mais profundamente, a lâmina pré-vertebral e face alar. A divisão alar, ela forma a margem posterior do espaço retrofaríngeo. Então, olhando aqui nesse esquema pré-vertebral, a gente tem aqui o espaço retrofaríngeo, ok? E fusiona-se com a camada média ao nível de T1 e T2. Aí a gente vai ver aqui a fáscia, a lâmina pré-traqueal, ok? Pré-vertebral, mais profunda. Pré-traqueal, mais superficial. Só lembrar, traqueia, vértebra, tá? Sem erro. Entendemos aqui essas três camadas, camadas mais profundas do pescoço, que vão também para a região maxilofacial e vão formar os espaços faciais, que é o que a gente vai falar aqui. Mais uma coisa que é importante a gente falar é sobre o espaço de risco. Porque o espaço de risco, ele é uma via para o mediastino. Uma via aqui para descer essas infecções crâniofaciais para a região do mediastino. Então, o espaço de risco, ele está localizado entre a divisão alar e a divisão pré-vertebral da face cervical profunda. Então, ele está bem aqui, ó. Cadê ele, ó? Espaço pré-vertebral, face pré-vertebral, espaço retrofaríngeo, face alar. Então, ele está bem aqui, ó. Espaço de risco, ok? Espaço de risco está muito próximo, olha ao quê? A face bucofaríngea, que vai se conectar diretamente ali com a região que a gente trabalha, principalmente região de siso, região de molar, tá? Então, o espaço de risco é a via de disseminação dessas infecções. Ele se estende da base do crânio até o nível do diafragma. Tem comunicação direta com os espaços retrofaríngeo e laterofaríngeo, que estão intimamente relacionados ali à região maxilofacial. Disseminação descendente pode causar mediastinite, que é uma complicação com alta mortalidade. E é claro que o diagnóstico clínico dessas infecções em estágio anterior à chegada do espaço de risco é essencial para a gente conseguir intervir nesses pacientes e evitar que isso vire um problema generalizado.
tá? E isso pode ser localizado na imagem de tomografia computadorizada, como eu vou mostrar aqui para vocês mais adiante, tá? Então, falando sobre os espaços faciais, aqui a gente entendeu quais são as lâminas as três lâminas principais que vão circundar os músculos, os nervos, as estruturas, né? Estruturas que são muito nobres, né, para qualquer ser humano. E aí, os espaços faciais são os espaços entre essas estruturas e essas fáscias, ok? Falando sobre eles na região maxilofacial, a gente tem o espaço submandibular, que é realmente o espaço abaixo da mandíbula, formada pela fáscia de inclusão de revestimento acima do ocioide, certo? Essa fáscia que a gente chama de ismas, é dividido pelo músculo miloióide em espaço sublingual na região superior e submandibular na região inferior, ok? O músculo miloióide é um músculo muito importante aqui para a gente definir esses espaços. Os dois espaços na região posterior, na borda posterior, eles se comunicam e se comunicam livremente, tá? Na borda posterior do músculo miloióide. E o espaço sublingual, quais são as estruturas que ele contém? A glândula sublingual, o ducto da glândula submandibular, o nervo lingual, a artéria lingual, o nervo hipoglosso, que é o 12º par craniano. Geralmente, infecções de pré-molares se disseminam para esse espaço, tá? E infecções de molares geralmente vão se disseminar pelo espaço submandibular, pela altura da raiz desses molares. Se eles estiverem abaixo do miloióide, vai disseminar pelo espaço submandibular. Se estiver acima, vai disseminar pelo espaço sublingual. Mais centralmente, o espaço submandibular, ele recebe outro nome, ele é chamado de espaço submentual, a região central aqui. Mas eles não têm assim uma barreira entre si. Então, as infecções elas têm a capacidade de cruzar a linha média. Ela pode começar em um dente e cruzar a linha média. E é isso que vai caracterizar a situação de angina de Ludwig, tá? Então, a gente está falando aqui, ó, num corte coronal de uma tomografia. Desenhei aqui para vocês onde estão esses espaços, tá? Espaço sublingual acima do músculo miloióide, espaço submandibular abaixo do miloióide. Espaço bucal, compreendendo aqui a região abaixo da pele, né? Então, músculo bucinador. E o espaço vestibular, realmente pegando a região vestibular da mucosa bucal, tá? E tanto para a região superior quanto para a região inferior, ok? Agora, à medida que essa infecção ela vai se aprofundando, ela começa a afetar regiões, por exemplo, de músculo pterigoideu lateral, de músculo pterigoideu medial, região temporal ali, área do músculo temporal também, área do músculo pterigoideu medial e área do músculo masseter e bucinador, tá? Então, essas são as diferenças dos espaços. E aí, quais são esses espaços? O espaço vestibular, aqui um corte axial de uma tomografia, a gente tem o espaço vestibular dos dentes, espaço mastigador, que compreende ali a área do músculo pterigoideu lateral, a área do músculo masseter, tá? Espaço mastigador. O espaço parafaríngeo, que aí já entra um pouco mais medial ao espaço mastigador. O espaço parotídeo, espaço da glândula parótida. E mais profundamente ainda o espaço carotídeo, que aí a gente entra na questão da bainha carotídea. Se a gente for ver nessa outra imagem aqui, ó, região de bainha carotídea, ok?
Tem a artéria carótida comum, a veia jugular, o nervo vago, certo? São estruturas extremamente nobres que estão, de certa forma, próximas aqui e passíveis de se correlacionarem durante uma infecção, ok? Ok. Aqui na parte superior, mais em região, um corte mais superior, né, envolvendo a maxila também, a gente está falando de espaço canino, a gente tem espaço mastigador, espaço bucal dessa área também, tá? O espaço mastigador envolvendo a mandíbula, ok? Parafaríngeo, mandíbula, carotídeo, região de mandíbula, parotídeo, também região de mandíbula. A gente não está falando tanto da parte superior, mas é possível também que um abscesso se dissemine para regiões profundas da maxila, e aí vire um abscesso cerebral, inclusive. A gente não vai falar sobre isso, que é um nível até um pouco mais acima, mas falando sobre as vias descendentes da infecção, promediastino são esses espaços que a gente precisa saber, tá? E é o que mais cai em prova normalmente, ok? Aqui a gente tem a fossa pterigo-palatina, que também é uma via de disseminação para infecções cerebrais, quando a gente fala de vias superiores, né, de disseminação. Mas hoje aqui o nosso enfoque está sendo mais as vias descendentes, tá? Então, a angina de Ludwig, ela é uma emergência cirúrgica. Ela precisa de intervenção urgente, tá? Ela corresponde a uma celulite bilateral de todos os espaços submandibulares, sublingual, tá? Então, envolve simultaneamente submandibular, sublingual, submentual, bilateral. Principal causa geralmente é a infecção odontogênica, mas que nem eu falei para você, a infecção ela pode acontecer de um lado e disseminar para o outro lado. Mas, geralmente, tá, em casos de angina, a gente tem infecção bilateral mesmo, às vezes 2 molares, um de cada lado, por exemplo, tá? Um risco de obstrução de via aérea é real, nesses casos, né? Principal causa de óbito, e ela pode se estender até o mediastino através do espaço retrofaríngeo, tá? Conduta nesses casos, a internação imediata, antibiótico terapia endovenosa, drenagem cirúrgica e preferencialmente envolvendo os espaços faciais em que a infecção está disseminada, porque algumas vezes a gente consegue visualizar, inclusive na tomografia, quais espaços estão com presença de gases, por exemplo, a presença de líquido, né, que estão desviando, por exemplo, traqueia. Então, a drenagem cirúrgica desses espaços é muito importante e principalmente a remoção da causa, né? Que também não adianta nada drenar os espaços e não remover a causa, o dente, né? Que é o motivo da infecção. Em alguns desses casos é importante também fazer o manejo de via aérea, né? Com intubação, traqueostomia, e caso uma situação de angina, a gente tenha a disseminação para o mediastino, eventualmente é necessário fazer até uma toractomia, tá? Já vi casos de toractomia acontecer em casos de angina de Ludwig também, tá? Aqui eu falei um pouco mais profundamente dos espaços mastigador, né? Do corpo da mandíbula, que são espaços que sempre caem em prova, tá? Isso são coisas assim meio básicas que você precisa saber. Então, por exemplo, o espaço mastigador, ele tem o músculo masseter, ele tem os perigódios lateral e medial, ele tem a inserção do temporal, ramo da mandíbula, nervo trigêmeo. Então, quais são as estruturas que estão dentro desse espaço, tá? Quais são os outros espaços que margeiam também e sempre caem em prova, porque é a via de disseminação. Então, por exemplo, o espaço mastigador que a gente viu aqui, espaço mastigador, aqui, ele margeia o espaço da parótida, mais posterior, parafaríngeo, mais medial, submandibular e sublingual, mais inferiormente, certo?
geralmente infecções de origem odontogênica e também podem acontecer infecções de origem iatrogênica por meio de uma anestesia local, por exemplo, que não foi feita com o rigor necessário, né, com agulhas, enfim, contaminado e tudo mais. Com relação ao corpo da mandíbula, ele é formado pela fáscia superficial, que vai envolver as faces vestibular e lingual da mandíbula. Ele vai ser contínuo ao periósteo da mandíbula e geralmente é o primeiro espaço que vai acontecer a infecção. Então, infecções primárias, por exemplo, osteomielite aguda, crônica, originária no osso esponjoso, tá? E aí, com a extensão transcortical, a destruição dessa cortical vira uma fístula, e a gente consegue ver, inclusive, essa fístula, ou uma reação periosteal, ou uma celulite, um abscesso, na região de corpo de mandíbula, ok? Com Com relação ao espaço parotídeo, lembra? Um pouco mais posterior. Peraí, espaço parotídeo e o láterofaríngeo, tá? Eles estão ali um pouco mais posterior ao espaço mastigatório, que a gente viu anteriormente, tá? Parotídeo formado, então, posterior ao mastigador, pela divisão da face superficial, contém a glândula parótida, linfonodos, nervo facial, extremamente importante, veia retromandibular e artéria carótida externa, ok? Ele é separado pelo espaço submandibular, pelo ligamento estilomandibular, certo? Parotídeo. Então, a gente consegue imaginar onde que é a região desse espaço, tá? Levando em consideração esses outros que a gente comentou. E isso é importante também para um diagnóstico diferencial. E o espaço laterofaríngeo? Lembra, ele está mais medial do que o espaço mastigador, ok? Preenchido por gordura, vai da base do crânio até o ossioide, separa os músculos da mastigação dos músculos da deglutição. Vai separar ali a região da faringe mesmo, ok? Limite anterior, a RAF pterygomandibular, aquela RAF, exatamente a região que a gente faz anestesia, tá? Na mandíbula, para o nervo alveolar inferior. Limite lateral, a parótida e o espaço mastigador. Limite medial, a parede da faringe, ok? E posterior, músculo estiloide e a bainha carotídea. Então, o espaço laterofaríngeo é uma das primeiras vias ali de disseminação mais sérias, tá? Comunicação direta com o espaço submandibular, anterior e inferior, e retromandibular, posterior, que é o espaço ali que vai para o espaço de risco e desce depois para o mediastino, tá? Então, o espaço parotídeo e laterofaríngeo são os espaços, a principal via de disseminação para o pescoço e para o mediastino, ok? Ok. Espaço retrofaríngeo e pré-traqueal. Aí a gente já começa a entrar um pouco mais profundamente, tá? Vai da base do crânio até a T2, medial ao espaço laterofaríngeo, que a gente conversou agora há pouco, espaço potencial para disseminação profunda, junto ao laterofaríngeo formam um anel em volta da faringe, então imagina como se fosse um anel, e é também um risco muito grande ali desse espaço de fechar a via aérea, desviar a via aérea, tá? E o espaço pré-traqueal está localizado entre a fáscia pré-traqueal e o esôfago. Ele não é identificável na imagem numa ausência de infecção, mas é uma importantíssima via de disseminação para o mediastino, tá? Então, a gente viu aqui o espaço pré-traqueal, essa região bem aqui, ó, entre o esôfago, aqui, ó, esôfago e espaço retrofaríngeo, principal via de disseminação, tá? Ok.
Claro que quando ele está envolvido, ele vai deslocar um pouco, vai ser visível ali na tomografia e requer uma abordagem cirúrgica urgente, 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 urgente. Ok? Bom, para a gente fechar, então, resumo da via de disseminação. Você tem um dente infectado na mandíbula. Esse dente infectado ele vai ter a infecção disseminada para o espaço sublingual, dependendo da posição da raiz, ou submandibular. Pode também ter a disseminação por vias mais anteriores, mas aí a exteriorização ela vai ficar mais visível. Então, o paciente ele se incomoda muito mais, ele vai e procura. Agora, pelas vias mais internas, isso pode dar uma mascarada. O paciente acha que não está tão grave, não está tão problemático e deixa para procurar quando já está num nível assim, extrapolando quase, tá? Comunicação, então, via borda posterior do miloióide, certo? Entre a região sublingual e submandibular. Do espaço submandibular, tem a opção de ir para o espaço laterofaríngeo, do espaço laterofaríngeo ir para o espaço retrofaríngeo, do retrofaríngeo ir para o espaço de risco facialar, entre a facialar e a face pré-vertebral, e aí então ir para o mediastino. Aí, pela via pré-traqueal, a disseminação vai anteriormente para o mediastino, ok? Uma falha no reconhecimento de qualquer uma dessas etapas aqui pode levar o paciente a uma situação de obstrução de via aérea, mediastinite, sepse e o óbito, tá? Então, saber isso daqui é extremamente importante. Infelizmente, muitas infecções acabam passando aqui por todas essas etapas, sem que nenhum profissional identifique e pare para falar para aquele paciente, olha, isso aqui é muito grave, ou às vezes até o profissional fala, tá, gente? É que tem paciente que às vezes, assim, quer contar com a sorte, tá? Mas esse aqui é o resumo das vias de disseminação, ok? Pontos chaves para a gente revisar, para vocês ficarem atentos. Então, triângulo da infecção, microorganismo, né, virulência e quantidade, as três camadas faciais cervicais e suas divisões, a comunicação submandibular e sublingual pelo músculo miloióide, a presença do espaço de risco, que é a principal via de disseminação para o mediastino, tá? E o que é a angina de Ludwig como uma emergência com risco à via aérea desses pacientes, ok? Então, esses são os pontos assim que você precisa entender mesmo e que sempre cai em prova, certo? Nas próximas aulas sobre esse assunto, a gente vai falar um pouco mais sobre o diagnóstico, sobre o tratamento dessas, como que é feito o tratamento dessas infecções, tá? Em cada situação, em situações leves, em situações moderadas, em situações graves, e quais complicações sistêmicas elas podem ocasionar, incluindo aí as situações de sepse, ok? Deixa eu ver. Olha, nós terminamos a aula com 15 minutos de folga, que é muito bom. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a cada uma dessas etapas aqui do que foi dito, novamente, vocês podem perguntar, mas seria interessante fazer uma aula aprofundando essas situações, essas questões aqui, tá? Esses tópicos que foram ditos aqui, porque eles são sim muito importantes. Mas caso a gente não faça essa aula, você pode pegar um livro de imunologia, tá? O livro de imunologia com certeza vai ter exatamente essa sequência de fatores de defesa, tá? Isso aqui pode cair em prova, assim, e ser um pouco decoreba até, tá? Então, até porque a gente tem medicamentos que vão agir em cada fator, em cada região, em cada sistema, certo? Bom,
para hoje é isso. Na próxima semana, depois eu vou fazer uma enquete lá no Instagram para saber de vocês se vocês preferem que a gente faça essa aula, a sequência dessa aula, ou se a gente retoma a sequência da aula de anatomia da semana passada, que também não foi possível falar todo o conteúdo, obviamente, né? Porque a gente tem conteúdo aqui para um semestre inteiro, tá? Mas aí a gente vai mandando lá no grupo para vocês interagirem também e tirarem dúvidas, ok? Valeu, pessoal. Até a próxima aula aí. Um abraço.